Olá, pessoal! Esta é a aula 8 do nosso curso de Direito do Trabalho a respeito do tema salário e remuneração. Hoje nós vamos começar esse tema e vamos desenvolver esse tema nas próximas aulas. E, já que é a aula introdutória sobre esse assunto, hoje nós vamos falar sobre os conceitos. Vem aqui comigo. Bom, para situar a nossa matéria, você sabe que eu gosto sempre de retomar a relação de emprego. E você está acostumado a saber que a relação de emprego é uma relação jurídica especial entre empregado e empregador. A gente sempre retoma as características dessa relação que você já sabe de cor, né? Temos a subordinação, que envolve o empregado obedecendo às ordens do empregador. Nós temos a habitualidade ou não eventualidade, que diz respeito à frequência que o empregado presta o serviço para o empregador. Você lembra que não é uma frequência obrigatória, uma frequência mínima, mas sim a ideia de uma expectativa de retorno, no sentido de que o empregado ele não presta um serviço eventual, ele sempre tem a expectativa de voltar a prestar aquele serviço para o empregador. Vimos também a questão da onerosidade, que decorre justamente do fato de que o trabalho tem que ser remunerado, certo? E aqui, justamente, esse é o ponto mais importante para a aula que a gente vai discutir hoje e nas próximas semanas. Tem também a questão da pessoalidade, que diz respeito ao fato de que o empregado presta o serviço pessoalmente, essa é uma relação personalíssima entre empregado e empregador, e a alteridade, que envolve os riscos econômicos da atividade, que quem vai assumir, como regra, vai ser o empregador e não o empregado, certo? Vimos também que esta relação é uma relação que envolve direitos e deveres das duas partes. O empregado tem um dever muito importante, que é o de justamente prestar o serviço, executar a atividade, né? Então, ele tem que trabalhar. E esse tema está muito relacionado àquela noção que nós vimos nas últimas aulas de jornada de trabalho. O empregado tem um tempo que ele está colocando à disposição do empregador, e esse tempo ele vai usar para cumprir as ordens do empregador, ou então ele vai ficar no aguardo de novas ordens, certo? Então, a jornada tem a ver com essa prestação do serviço do empregado em relação ao seu empregador. A partir de agora, a gente vai entrar no outro lado da moeda, estudando o dever do empregador com o empregado no que diz respeito à remuneração. Então, agora a gente vai ver que o trabalho do empregado não é um trabalho gratuito e precisa ser pago, certo? E como que ele será pago? Ele será pago através da remuneração. E agora a gente vai ver quais são os elementos que fazem parte dessa remuneração e quem é responsável por esses elementos, tá bom? Antes de entrar no conceito de remuneração, que é o que a gente vai passar a maior parte dessa aula, eu só quero ressaltar com você uma coisa. Como regra, essa via de mão dupla entre prestar o serviço e ser remunerado, como regra, isso acontece sempre, né? O empregado sempre presta o serviço e o empregador está sempre remunerando o serviço prestado. Eu quero avisar você que mais para frente no nosso curso, a gente vai falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, existe bastante discussão midiática a respeito do tema da suspensão do contrato de trabalho. Só porque você é uma pessoa curiosa, eu tenho certeza, e eu quero evitar aí que você morra de curiosidade, eu só vou te adiantar que nós temos interrupção do contrato de trabalho na situação em que o empregado não trabalha, ele não trabalhou, mas está sendo remunerado. Isso nós chamamos de interrupção do contrato de trabalho. E suspensão do contrato de trabalho acontece numa situação em que o empregado não trabalha e justamente porque ele não trabalha, ele também não é remunerado. Tá legal? Então, nós vamos falar sobre esses dois temas mais para frente. Eu vou pedir sua paciência para entrar nesse assunto mais para frente, porque eu acho que você precisa primeiro dominar o assunto que a gente vai falar agora, para depois entender melhor o tema da suspensão e da interrupção. Tá bom? Então, segue mais um pouquinho aqui comigo. Vamos falar sobre remuneração. Bom, o tema da remuneração, pessoal, é um tema um pouco mais complicado, justamente porque ele envolve uma série de conceitos. E é por isso que nós vamos gastar algumas aulas para falar sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender, você não pode sair da aula de hoje sem entender. A remuneração ela é um gênero,
E dentro da remuneração, nós temos o salário e nós temos as gorjetas, tá certo? Meu desenho ficou péssimo, mas só para você entender isso, olha, remuneração é um conceito amplo e dentro da remuneração nós temos salário e temos gorjeta, tá bom? Então, salário e gorjeta fazem parte do conceito de remuneração. Tudo bem? Então, vem aqui olhar comigo no nosso esqueminha aqui. Então, olha só, o salário. Qual é a diferença entre o salário e a gorjeta? A diferença é que o salário ele é pago por quem? Ele é pago pelo... Olha, estou errando a cor da caneta. Ainda estou aprendendo a mexer nisso. Ó. O salário ele é pago por quem? Ele é pago pelo empregador. Quem paga o salário do empregado é o seu empregador. E a gorjeta? A gorjeta não é paga pelo empregador. A gorjeta ela é paga pelo terceiro. Então, isso é até que fácil, né? É só você lembrar do seu dia a dia. Você conhece isso, você já vivenciou isso. O salário quem paga é o seu chefe, é o empregador, e a gorjeta quem paga é o seu cliente, é o terceiro, é quem foi lá no restaurante, é quem vai lá no hotel e paga a gorjeta, tá bom? Então, as duas verbas são remuneratórias. O que significa ser verba remuneratória? Elas fazem parte do conceito de remuneração. Elas são pagas como uma contraprestação pelo serviço. Você recebe como uma retribuição pelo serviço que você prestou. Só que o salário quem te paga é o empregador e a gorjeta quem te paga é o terceiro, é o cliente, né? É fácil, certo? O salário ele pode ser pago em dinheiro ou em espécie. O que é pagamento em espécie? Pagamento em espécie é o pagamento em bens ou em serviços, ou seja, o pagamento que não é feito em dinheiro, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, te pagar o seu salário totalmente em dinheiro, ou eu posso pagar parte em dinheiro e parte dele eu pago em bens ou serviços. Então, se a gente tivesse aqui uma fábrica de sabonete, eu poderia dar alguns sabonetes, alguns produtos da fábrica para você. Eu posso te dar pagar um aluguel de um apartamento, então um carro, enfim, eu posso te dar vários bens aí como parte do seu salário, tá bom? Como parte, a gente vai ver daqui a pouco que o salário tem que sempre ser pago pelo menos um pedaço dele em dinheiro, tá bom? E além disso, o salário ele envolve um conjunto de parcelas aqui. Então, o salário ele não é uma parcela única, ele envolve várias parcelinhas. É o salário básico, os adicionais, as gratificações e as comissões. Tá bom? Nós vamos ver estas parcelas na próxima aula. Na aula de hoje, eu só quero que você entenda a diferença entre salário e gorjeta e que você entenda que os dois fazem parte aqui do nosso conceito de remuneração. Se você souber isso, já está cumprida a grande parte do objetivo da nossa aula, tá bom? E aqui, ó, lembre disso, o salário é sempre um conjunto de parcelas. Eu estou fazendo aqui uma relação de parcelas que fazem parte do salário. Se você for empregado, se você tiver um holerite, eu convido você a pegar o seu holerite e dar uma olhadinha lá. Você vai ver que o seu holerite não tem uma única verba, não aparece lá só salário, dois pontos e o valor. Ele vai aparecer uma série de parcelas, uma série de valores e o conjunto todo desses valores é o seu salário, tá bom? E a gente vai ver essas parcelas, quais que elas são, mais daqui para frente, tá bom? E aqui lembrando que a gorjeta ela é paga pelo terceiro e a gorjeta, diferente do salário que é em dinheiro ou espécie, a gorjeta é sempre paga em dinheiro. Tá legal? Vamos então aqui ver um pouquinho melhor esses conceitos. Olha, salário é tudo aquilo que é pago, olha aqui a palavra-chave, diretamente ao empregado como contraprestação pelo serviço prestado. Então, o empregador paga diretamente para o empregado como contraprestação ao serviço. Então, o empregado vai lá e presta um serviço para o seu empregador. O empregador, como contraprestação, remunera o seu empregado, pagando o quê? Pagando o seu salário. Tá bom? Você precisa visualizar isso, que a remuneração, o salário, ele é pago como uma contraprestação. Ele é justamente uma consequência do serviço que você prestou, né? Você presta um serviço, esse serviço tem um valor, então você recebe um salário em troca do serviço que você está prestando, tá bom? A gente vai ver que tem outras verbas que não têm esse tipo de característica. Aguarda aí um minutinho. Ó, o salário
ele pode ser feito pagamento em dinheiro, né? Então, quando eu pago para você diretamente em dinheiro ou em espécie, que você viu comigo que em espécie é o pagamento em bens ou em serviços, tá bom? E esse pagamento em espécie, às vezes, também é chamado de in natura, tá? Então, aqui, ó, este pagamento pode ser feito em dinheiro ou em natura, ou em espécie. E quando ele for pago em espécie, ele é chamado de salário utilidade. Tá? E ele inclui também adicionais, gratificações, comissões, entre outros. Vamos falar sobre isso mais para frente. E remuneração, é muito importante que você entenda isso. É um conceito mais amplo, porque ele envolve tanto o salário quanto as gorjetas. Então, se você quiser conceituar remuneração, lembre desta formulinha aqui, que não é nada difícil, né? Remuneração é o salário acrescido, acrescentado das gorjetas, tá? Antes de passar para o próximo tema, eu quero avançar um pouquinho aqui com você nesses elementos desses dois conceitos importantes, do salário e da remuneração. Então veja aqui comigo, olha só. O salário é pago então diretamente pelo empregador. Quem paga o salário é o empregador. Né? Se aparecer numa questão, eu vou colocar nesses termos, ó, quem está pagando o salário é o empregador. Se for outra pessoa que pagou, então aí não necessário, aquilo já começa a descaracterizar a natureza salarial, tá certo? Ele é pago como uma contraprestação. Contraprestação por quê? Porque você lembra, primeiro o empregado presta um serviço e aí depois o empregador vai fazer uma contraprestação na forma do salário, tá bom? Então, o salário é devido por conta do trabalho que você prestou. E ele é um conjunto de parcelas. Lembra do seu olerite. O olerite aparece lá uma relação de valores. Essa relação de valores é que é o seu salário. Tudo bem? E esse conjunto de valores vai envolver uma série de elementos que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, salário básico, adicionais, gratificações legais, comissões, tá bom? Então é isso aí. Pago diretamente como contraprestação e é um conjunto de valores. A remuneração, você vai lembrar daquela formulinha, é o salário mais as gorjetas, porque as gorjetas são a parte da remuneração do empregado que quem paga não é o empregador diretamente, mas o terceiro, é o cliente, tá bom? Não é todo mundo que recebe gorjetas, são os funcionários daqueles setores de serviço, né, de bares, restaurantes, hotéis, que têm esse serviço e que recebem gorjetas de clientes. Não é todo mundo que recebe gorjeta. Se receber, a gorjeta vai fazer parte da sua remuneração, porque ela é uma verba paga como uma contraprestação, tá certo? Pelo seu trabalho. O cliente está te pagando uma gorjeta porque você prestou um bom serviço, tá certo? Só que quem paga é o cliente, não é o empregador. Então vamos lá. Como regra, ele paga aqui pelo terceiro, né? Às vezes a gente vai ver aqui situações em que o empregador pode vir a ser chamado a pagar essa gorjeta, né? E o empregador, às vezes, ele cobra a gorjeta do cliente e ele tem que repassar para o seu empregado depois, tá? A gente já vai falar de gorjeta um pouco mais para frente. E a remuneração é um conjunto composto, por quê? Porque justamente ela inclui salário e gorjetas, tá bom? Então é isso aqui, vimos os conceitos principais de salário e de remuneração. Vamos seguir mais um pouco falando sobre as indenizações. Aqui eu preciso que você preste muita atenção. Quando nós falamos de salário e falamos de remuneração, eu fiz esse desenho aqui para você várias vezes, porque eu estou mostrando que o empregado trabalha e aí ele recebe uma contraprestação na forma de salário, na forma de gorjeta. No caso da indenização, não é assim que funciona. Por quê? Porque a indenização ela não é uma verba paga como uma contraprestação. Tá certo? Eu não recebo a indenização como um pagamento do meu serviço. A indenização está relacionada com uma despesa que eu tive, uma despesa adicional. Ela envolve um dano que eu sofri. Tá certo? Então são verbas que estão aí para compensar o trabalhador por conta de um ônus, por conta de um gasto que ele teve. Tá bom? Então, a ideia é que as verbas indenizatórias elas não têm natureza salarial porque elas não são contraprestação pelo serviço. Então, quando a gente olha aqui, eu vou até voltar aqui um pouquinho com você, ó. E não consigo voltar, mas você viu aqui comigo, ó.
quando a gente viu a questão de remuneração, ela envolve o salário e envolve a gorjeta, a indenização está fora. Ela não faz parte nem de salário, ela não faz parte nem de gorjeta. E consequentemente, não faz parte do conceito de indenização. Tá bom? Indenização é uma outra coisa, não se confunde com salário e remuneração, porque não possui essa característica de ser uma contraprestação. E isso vai fazer diferença, inclusive na hora de calcular coisas como imposto de renda, na hora de calcular contribuições previdenciárias, porque estas verbas indenizatórias, justamente porque elas não são uma contraprestação pelo seu serviço, elas não estão pagando você por um serviço, elas estão compensando um dano, uma despesa que o empregado teve, e por isso não fazem parte do conceito de receita, tá bom? Então não vão entrar no seu imposto de renda, não vão entrar no seu INSS. Tá bom? Por isso que é importante conhecer as diferentes naturezas dessas verbas que a gente está discutindo a partir da aula de hoje. Vimos então o que é remuneração, o que é gorjeta, o que é salário. Agora eu quero ver com vocês alguns diferentes usos da palavra salário, alguns diferentes conceitos que aparecem relacionados à noção de salário. Começando pelo salário mínimo. Olha que só, salário mínimo é um só. Ele é fixado nacionalmente. Antigamente, existia salário mínimo estadual. Não existe salário mínimo estadual hoje em dia. Salário mínimo é sempre nacional. Tudo bem? Então, só existe um salário mínimo, não existe essa de qual é o salário mínimo de São Paulo, qual é o salário mínimo do Rio de Janeiro. Não existe. O salário mínimo é um só, válido para todo o território nacional. E ele é fixado por lei, tá bom? Ele é reajustado anualmente. Esse reajuste pode ser feito pelo decreto, tá? Aqui é vedada a vinculação do salário mínimo, então você não pode fazer um contrato, por exemplo, que o objeto do contrato é pagar 5 salários mínimos, tá? Então ele não pode ser vinculado para nenhum fim. E o salário mínimo, a ideia é que ele vai ser usado pelos empregados para garantir a sua sobrevivência e uma qualidade mínima de vida, tá certo? Então, garantir saúde, alimentação, essas necessidades básicas que a gente tem. Tá? Você pode até dizer para mim, professor, mas o salário mínimo é muito baixo, é muito difícil sustentar, principalmente se for uma família grande com um salário mínimo só. Né? Eu sei disso, mas de qualquer forma, o que você precisa entender é que, do ponto de vista teórico, o salário mínimo tem que servir para garantir uma qualidade de vida mínima para as pessoas, tá bom? Se na prática isso não acontece em todas as situações, aí é outros 500, tá bom? Aí a gente pode discutir se o salário mínimo está baixo, se ele está alto, se ele está bom, aí é uma outra discussão. O que é importante é qual é a finalidade que ele tem. A finalidade é garantir esse mínimo de vida e de vida digna, tá bom? Bom, além do salário mínimo, existe também o salário profissional. E aqui que você pode, às vezes, confundir com o salário mínimo. Então, aqui, ó, a gente tem o salário profissional, que é aquele que é pago, o mínimo que vai ser pago para um profissional de uma profissão regulamentada, tá certo? E aqui, esse salário profissional também pode ser confundido, preste atenção aqui, com o piso salarial. Tá? Então, o piso salarial é outra coisa. Ele é um mínimo pago para os empregados de uma determinada categoria. Tá? Então, olha só, e este aqui, justamente, ó, esse piso salarial que pode ser regionalizado. Então, não confunda, ó, são três coisas diferentes aqui. A gente tem, de um lado, o salário mínimo, que é para todo mundo e é nacional. Tá certo? E aí, além do mínimo, a gente tem o salário profissional para algumas profissões regulamentadas e a gente tem também um piso salarial para algumas categorias que não são essas categorias regulamentadas, tá bom? E aí aqui justamente estes valores aqui desses pisos é que esses podem costumam ser maiores do que o salário mínimo, né? Olha, eu apaguei o negócio. Mas enfim, ele pode ser maior do que o mínimo e ele pode ser regionalizado, tá? Então, às vezes, quando você vê assim, olha, às vezes sai notícia assim, salário mínimo do estado de São Paulo é maior do que o salário mínimo nacional.
Isso aí é uma notícia que não está sendo técnica. O que ela está dizendo, na verdade, é que o piso salarial de algumas categorias profissionais do estado de São Paulo, esse piso salarial é maior do que o salário mínimo federal, tá bom? Mas não existem diferentes salários mínimos, tá bom? Então vamos lá. Ó, além disso, olha só, este é o conceito mais importante dos que a gente está vendo agora, que é o conceito de salário base. Nós vamos repetir vamos falar muito sobre o conceito de salário base na próxima aula, tá? Porque o salário base, ele é um valor fixo que é pago para o empregado, como parte do salário que ele vai ter. Então, quando você pega lá o seu holerite, você olha o seu holerite, ele vai ter várias verbas, como eu mencionei para você, tá certo? Uma dessas verbas vai ser o seu salário base ou salário básico. Esse salário base é, digamos assim, a parte principal do seu salário. E além desse salário base, você começa a ter aqui adicionais, começa a ter gratificações, né? E aí temos um salário final aqui que vai ser a soma de todas essas verbas. Então, o salário base é justamente esse valor fixo que é a parte principal do seu trabalho. E além do salário base, você recebe, né, recebe junto os adicionais, as gratificações, as comissões. Tá? O salário base pode ser pago aqui, como a gente já viu, em dinheiro, ou ele pode ser também pago em dinheiro ou em espécie. Em espécie você também já sabe, em bens ou em serviços, que não o dinheiro, né? E aí aqui, olha só a ressalva que eu estou fazendo aqui, o salário básico não pode ser pago apenas em o quê? Em espécie. Ele precisa sempre ser pago em dinheiro. E aqui está aqui um número que você precisa lembrar para sua vida, tá? Mas aquilo, enfim, é já um detalhe que não, eu não vou ficar cobrando de você isso mais para frente, mas só para você lembrar aí, levar para sua vida, que pelo menos 30% do salário precisa ser pago em o quê? Dinheiro, tá bom? Então eu não posso pagar tudo em espécie para você. Sobressalário é justamente aquilo que não faz parte do conceito que a gente acabou de ver do salário básico. Então, de novo, eu vou desenhar aqui para você o seu holerite, tá certo? Nós temos aqui o salário básico. Nós vamos ver bastante isso na próxima aula, tá? Então, se ficar confuso, não se preocupe, a gente vai repetir. Temos o salário básico, mas temos também aqui adicionais, temos gratificações. O salário básico, então, é isso que você viu, essa remuneração principal. Os adicionais e as gratificações são parte desse conceito aqui de sobressalário, tá bom? Tudo que não é o salário básico vai fazer parte desse conceito de sobressalário, tá bom? E para encerrar, salário condição. Isso aqui é bastante interessante. O que é a questão do salário condição? Alguns dos valores que você recebe são pagos justamente porque está configurada uma específica, uma determinada condição. E se essa condição desaparecer, olha aqui, o valor deixa de ser pago. Então, o típico caso que eu estou trazendo aqui como exemplo para você é o adicional noturno. O adicional noturno é um salário condição. Eu recebo porque eu estou trabalhando à noite, enquanto perdura essa condição. Se eu não trabalho mais à noite, fui transferido para o turno da manhã, eu vou perder o meu adicional noturno. Então, eu tinha lá no meu holerite bonitinho uma série de verbas, tinha aqui meu salário básico, tinha aqui uma parte dele que era adicional noturno, e aí agora eu fui transferido para o turno da manhã, perco o meu adicional noturno. Tudo bem? Mesma coisa para, por exemplo, adicional de insalubridade. Né? Imagina que aquele agente insalubre, vamos falar disso semana que vem, hein? Então, você vê como o assunto é complexo, muita coisa vai ficar para a semana que vem, porque não dá para falar tudo aqui. Então, mesma coisa, eu tenho aqui um agente insalubre que vai fazer com que eu tenha que pagar um adicional para esse empregado. Sumindo esse agente insalubre, some também esse adicional. Tá bom? Então, vimos aí diferentes usos para a palavra salário. Para a gente encerrar a aula, que eu sei que você já deve estar cansado, né? Falei que ia ser um vídeo mais curto, mas ficou bem comprido, né? Mas só para a gente encerrar, eu quero falar mais alguns detalhes sobre as gorjetas. Então, como você viu, a gorjeta, né? Vou repetir aqui o desenho para você. A gente tem a remuneração envolve o salário, a gente vai ver que tem o salário básico, tem os adicionais, tem as gratificações, e também tem aqui, ó, junto da remuneração tem a gorjeta. A diferença é que o salário é pago pelo empregador e que a gorjeta é paga
terceiro, pelo cliente, né? Então, olha aqui que a gente está falando aqui no nosso esqueminha. A gorjeta corresponde aos valores que são pagos espontaneamente pelos clientes. Espontaneamente, porque é isso, eu te dou a opção de pagar a gorjeta ou não, né? E o cliente que teve a vontade de pagar o cliente. Ou então ele vai ser cobrado pelo empregador, e aí o empregador vai fazer o quê? Ele cobrou a gorjeta, então você vai no restaurante, eu cobro a gorjeta de você, os 10% na conta, né? Então aí depois eu vou ter que repassar esses valores para os empregados, tá bom? Então essa verba, mesmo recolhida pelo empregador, é destinada para os empregados e é distribuída conforme critérios de rateio definidas em convenção ou em acordo coletivo de trabalho, ou se não tiver numa assembleia dos trabalhadores. Tá bom? O pagamento da gorjeta, lembra do que a gente já falou? Estou repetindo aqui, é sempre feito em dinheiro e por um terceiro, que é o cliente, não o empregador. Tá bom? Olha que interessante que eu vou falar para você agora. As empresas, elas têm que anotar na carteira de trabalho o salário e a média do valor das gorjetas referentes aos últimos 12 meses. Então, olha só, quando eu falo de gorjeta, eu não posso falar daquele valor que o empregado recebe lá, R$ 2, R$ 5, e guarda no bolso e vai embora. Eu estou falando da gorjeta que é paga e que ela vai ser contada, ela vai ser ali contabilizada, digamos assim, né? Então, é uma gorjeta que eu não estou colocando no bolso e saindo. É uma gorjeta que eu vou calcular, eu vou fazer uma média dessas gorjetas que o empregado recebe, e isso vai ser formalizado, inclusive, na carteira de trabalho dele, tá bom? E aí, esta média que vai ser registrada na carteira de trabalho, se por algum motivo a gente parar de receber gorjeta, a empresa falar que não quer mais receber gorjeta, vai deixar de cobrar gorjeta dos seus clientes, esse valor, se já estiver lá sendo recebido pelo empregado, vai ser incorporado, tá? E aí agora ele vai ter que ser pago ao empregado como parte do salário. Tá bom? E aqui para a gente terminar, a gorjeta, toma cuidado que isso é pegadinha maravilhosa de prova. A gorjeta não tem natureza salarial, tá? Mas ela faz parte do quê? Da remuneração. Vou desenhar uma última vez aqui para você, ó. Remuneração que envolve salário e envolve gorjeta. Então, a gorjeta, ela está separada do salário. De fato, ela não tem natureza de salário, tá bom? Mas ela tem natureza de remuneração. Ela é parte da remuneração. Ok? Então, se você tiver, por exemplo, um benefício, né, uma verba aí que for calculada com base no valor do salário, então eu não incluo a gorjeta. Mas pode ter algum benefício que vai ser calculado em cima da remuneração. E aí a remuneração inclui o salário e a gorjeta. Tá bom? E para a gente terminar aqui, as empresas que têm mais de 60 empregados têm que ter uma comissão de empregados, mediante previsão na convenção ou no acordo coletivo, para acompanhar a fiscalização da cobrança e da distribuição da gorjeta. E esses membros têm estabilidade de emprego, justamente porque eles fazem a fiscalização da distribuição da gorjeta, é que eles vão ter a estabilidade. Tá? E para as demais empresas é constituída uma comissão intersindical. Então, só para você lembrar, existem então alguns funcionários que vão ser responsáveis por fazer essa fiscalização, né? Vão ser funcionários da própria empresa aqui, se for maior de 60 empregados, ou então vai ser uma comissão intersindical, se for menor do que 60 empregados, tá bom? E aí essas pessoas têm estabilidade no emprego. E para encerrar só, eu não coloquei aqui no slide, mas só para você saber, então, se o empregador faz a cobrança da gorjeta, ele depois, como eu falei para você, distribui a gorjeta entre os empregados conforme os critérios já estabelecidos, tá bom? Ele não pode fazer descontos, ele não pode reter o valor dessa gorjeta, porque a gorjeta é do empregado. Tá? O que pode acontecer, só para você não se confundir, é que no que diz respeito a eventual cobrança tributária, eventual dedução tributária ou até previdenciária, né? Aí sim o empregador pode reter aqueles valores para fazer o pagamento do tributo, porque ele está pagando o tributo em cima daquele valor da gorjeta, tá? Mas é só nesta situação, porque o dinheiro é do empregado. O empregador é que está recolhendo aquele tributo em nome dele. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Ficou grande o vídeo. Eu queria que ele ficasse menor. Me diz aí o que você achou, se ficou muito comprido, muito cansativo, tá bom? Qualquer coisa a gente começa a dividir em mais pedaços.
Tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.